cenário era de filme de terror. Uma estudante perde os sentidos e 25 outros estudantes de turmas diferentes de uma escola no Recife começam a ter falta de ar, tremor e crise de choro. Tudo isso ao mesmo tempo e com todos eles. O que é que aconteceu? Por que passaram por isso? Nós vamos saber aqui nesse vídeo. Você vai ver também que esse episódio é muito parecido com o que ocorreu em 1980 nos Estados Unidos e que se tornou um verdadeiro mistério. 300 crianças desmaiaram durante um show. Muitas teorias surgiram e a conclusão da polícia não convenceu. Povo da fé, que Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal. Como você já viu na abertura, neste vídeo nós vamos falar sobre mistérios. Mas antes, eu quero aqui deixar o meu carinho e a minha gratidão a todos que sempre estão compartilhando, deixando like aqui nesse canal e comentando. O seu comentário, o seu compartilhamento, o seu like gera um engajamento e a plataforma ela é praticamente obrigada a jogar o nosso vídeo para cima e apresentá-lo a outras pessoas. Muito obrigado a você que tem nos ajudado a esse conteúdo ir muito mais longe. E se você ainda não deixou o teu like, é importantíssimo. Deixa o teu joinha para cima, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e se já é inscrito, verifique a sua inscrição e verifique se o sino está ativado, porque somente assim você receberá todas as notificações de vídeos que serão postados aqui posteriormente. Também quero fazer uma observação que eu estou com a voz bastante debilitada, estou com um quadro gripal muito forte, mas estou aqui para dar o meu melhor e oferecer um bom conteúdo para você sobre batalha espiritual. Interagiu comigo, deixando teu like, compartilhando, se inscrevendo no canal? Vamos ao assunto do vídeo. Sexta-feira, 8 de abril. Dia do encerramento da semana de provas na Escola de Referência de Ensino Médio Ageu Magalhães, na zona norte do Recife. A maioria dos alunos tem entre 14 e 15 anos. A tarde começa a cair e é neste período que tudo vai acontecer. Segundo a mãe de um dos estudantes, tudo começa quando uma menina passa mal e perde os sentidos. O efeito é em cadeia e em poucos instantes, 25 alunos de turmas diferentes começam a ter sintomas parecidos: suor, saturação baixa e taquicardia. O desespero toma conta da escola. Os gritos ecoam pelos corredores. Sem saber o que está acontecendo, os alunos temem o pior. Este relato é do pai de uma estudante. A minha filha saiu da escola com uma amiga. Ela disse que o cenário era de filme de terror, com correria e tumulto. Já no ônibus, ela me ligou dizendo que tinha deixado a escola e estava indo para casa. Contou o pai, que preferiu não se identificar. O SAMU é chamado às pressas para atender os alunos. 16 profissionais chegam em 6 ambulâncias e 2 motos. Os socorristas tentam entender o que está acontecendo. O atendimento começa a ser feito e imediatamente os sintomas são constatados: falta de ar, tremor e crise de choro. O diagnóstico é dado pela própria equipe de urgência. Segundo ela, se trata de uma crise coletiva de ansiedade, algo misterioso, inclusive para a psicologia. A rapidez do diagnóstico chama atenção, e não é por acaso. Um caso parecido com este aconteceu também com adolescentes na Inglaterra. Manhã de domingo, dia 13 de julho de 1980, na pacata cidade inglesa de Kirkby. Ali ocorreu o The Holium Show, um evento cercado de mistérios até os dias de hoje. A festa conta com diversas apresentações. Tudo vai bem, até que às 10h30 da manhã, algumas crianças começam a desmaiar. A cena é aterrorizante.
Assim como o caso do Recife, ninguém entende o que está acontecendo. As crianças choram e sentem um aperto no estômago. De repente, adultos começam a sentir a mesma coisa e caem no chão. Ao todo, 300 crianças sentem os mesmos sintomas. O mais surpreendente é que o mal-estar acabou assim que as pessoas recobraram a consciência. O que todos queriam saber agora é o que aconteceu naquela manhã de 13 de julho de 1980. Surgiram muitas teorias. Alguns disseram que foi uma intoxicação alimentar. Por isso, amostras de comidas e de água das barracas e arredores foram colhidas. O exame laboratorial não constatou nenhum problema. A suspeita a partir daí foi de que um vírus atacou a todos no show, mas essa teoria foi rapidamente descartada. Afinal de contas, como um vírus atacaria 300 pessoas tão rapidamente e ao mesmo tempo? Depois disso, surgiram diversas outras teorias que apareceram e foram descartadas, sem qualquer consideração. Algumas eram sobre contaminações por ondas de rádio de alta frequência, outras eram sobre nuvens de pesticidas. E esta última chamou a atenção, porque algumas pessoas relataram que sentiram os olhos lacrimejando e chegaram a ver uma nuvem misteriosa cobrindo o local do show minutos antes. A teoria que o pesticida contaminou as pessoas perdeu força depois que a polícia constatou que ninguém havia pulverizado produtos químicos na região. Os bombeiros afirmaram que não havia vento para que isso ocorresse. Depois de 3 dias e muitas teorias descartadas, as autoridades chegaram à conclusão de que se tratou de uma histeria em massa, provocada pelo estresse do show. A explicação não foi bem recebida, pela maioria das pessoas, claro. E você, está convencido da conclusão? Escreva aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Apesar do susto na escola do Recife, os estudantes não precisaram ser hospitalizados, foram liberados com a chegada dos pais. A Secretaria de Educação de Pernambuco informou que as aulas retornariam normalmente nesta segunda-feira. O problema é que muitos alunos ficaram com medo de voltar para a escola. E agora eu quero deixar aqui a minha opinião sobre esse acontecimento. Eu acredito que isso, sim, é de origem espiritual, ataque espiritual. Vocês perceberam que em 1980 as crianças relataram que viu minutos antes daquelas mais de 300 crianças ali passarem mal, elas perceberam uma nuvem escura que chegou ali sobre a localidade que eles estavam. Então eles passaram a ser alvo dessa histeria em massa. Gente, isso está mais do que provado, visivelmente, que se trata de ataque espiritual. Os nossos adolescentes, os nossos jovens estão sob ataque espiritual, porque eles são o futuro, são futuros pregadores, futuros missionários, e o que o adversário quer é barrar que isso aconteça. Por isso eu sempre digo aqui que nós vivemos uma batalha espiritual, é a batalha do bem contra o mal. Nesse caso da escola de Salvador e também nesse caso que ocorreu em 1980, eu acredito sim que isso é totalmente espiritual. Eu atribuo tudo isso que aconteceu na escola de Salvador e também em 1980 a demônios, porque você percebe que enquanto as crianças estavam inconscientes, elas choravam, tremiam, tiveram arritmia e coisas do tipo. Quando elas voltaram em sã consciência, todos os sintomas desapareceram. A mesma coisa aconteceu em 1980. Mais de 300 crianças e outros adultos também caíram inconscientes e foram levados aos hospitais. Quando voltaram em suas consciências, todos os sintomas desapareceram. Isso é demônios. Isso é espiritual. Há uma luta espiritual travada, terrível, acontecendo
nesse momento. E é por isso que eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer esses esclarecimentos para você. Portanto, preste muita atenção e permaneça até o fim desse vídeo. Pelo amor de Deus, permaneça até o fim desse vídeo. Irmãos, a nossa vida é de batalha espiritual constantemente. Constantemente passamos por batalhas espirituais. O mundo invisível é mais real do que o mundo visível, meus irmãos. Tem coisa visível que você vê, né? Na verdade, todas as coisas visíveis que nós vemos, um dia vai se acabar. As invisíveis, elas são eternas. Por isso é que o mundo espiritual é um assunto muito sério a ser tratado, e eu vou falar sobre esses ataques e batalha espiritual. E quem não se interessa, né, sobre batalha espiritual, até porque a nossa vida é uma batalha espiritual. Com certeza você já ouviu falar sobre esses acontecimentos, onde um jovem revoltado por ter sofrido bullying ou coisa do tipo, entra em denominada escola e ali ele fere de morte alguns colegas. Com certeza você já viu isso, aconteceu fora do Brasil. No Brasil também não posso falar muito sobre isso para não cortar o alcance desse vídeo. Esses feriram ali de morte física alguns de seus amigos, mas com certeza também existem pessoas que são capazes de qualquer coisa para ver o mal das pessoas. E isso pode ter acontecido em 1980 e isso pode ter acontecido também na última sexta-feira, agora de abril, aonde essas crianças teve esse ataque de ansiedade ali em massa. Eu atribuo isso sim ao reino espiritual. Provavelmente alguém possa ter feito algum trabalho contra aquela escola. Não podemos descartar nada relacionado ao mundo do espírito. Agora, aproveitando essa deixa, vamos falar sobre batalha espiritual? Há uma cortina que separa esse mundo físico do mundo espiritual. E se essa cortina fosse aberta diante dos seus olhos, você veria seres híbridos, demônios, monstros, seres malignos lutando, pelejando para destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família. Porque fazendo tudo isso, a pessoa ela perde a fé, e ela perdendo a fé, ela está caminhando para o inferno. E esse é o objetivo principal do mundo das trevas: arrastar para o lado de fogo e enxofre o maior número de vidas possíveis. Então existe de fato. Porém, há algumas maneiras de você que está me assistindo agora, você identificar se você está sendo de fato alvo do mundo das trevas. Há algumas maneiras que você vai ter então a percepção e dizer: poxa, eu preciso me atentar. Tem gente que não crê nisso, não acredita nisso, mas trabalho de feitiçaria, macumbaria, bruxaria, tudo isso pode atingir as pessoas. Como é que eu identifico? Como é que eu sei? Quais os sinais de que eu estou sofrendo uma represária, um ataque espiritual, um ataque demoníaco? Bom, toda batalha, eu falo aqui de mundo invisível, tá? Eu falo aqui sobre mundo invisível, então nós temos que nos remessar para entender como que o mundo invisível, que é o mundo espiritual, trabalha aqui no mundo físico. Então, como que o mundo espiritual trabalha no mundo físico no sentido de um ataque espiritual? O campo de batalha, o que o diabo, o que os demônios querem tomar conta e o que Deus deseja tomar também, administrar e tomar conta, é os nossos pensamentos. Tudo começa nos pensamentos, tudo começa na cabeça. Deus e os demônios trabalham na mente das pessoas, até porque se nós formos calcular, veja bem a distância do nosso ouvido, quem está mais próximo do ouvido, a mente ou o coração? Por aí a gente começa a avaliar aonde acontece a batalha espiritual, que é na cabeça, através dos pensamentos. Deus, quando quer trabalhar na vida de uma pessoa, ele começa a colocar pensamentos inspiradores, pensamentos que vêm do céu para essa pessoa se levantar e vencer na vida. Como também quando o maligno começa a trabalhar, ele começa a lançar setas, pensamentos de fracasso, de destruição, começa a conturbar a mente da pessoa, trazendo pensamentos estranhos, desejo de suicídio, desejo de morte, desejo de fazer uma loucura. Então a batalha espiritual acontece na mente do ser humano. Dentro da cabeça de cada ser humano, ali se instala a batalha espiritual. Por isso é que cada ser humano vive uma batalha espiritual.
Não tem como eu viver a batalha espiritual junto com os irmãos que estão me assistindo. Eu vou viver a minha batalha e vocês vão viver as suas batalhas espirituais. O que pode acontecer é eu ajudar os irmãos em oração e orientação. Por isso é muito importante estarmos conscientes de que cada um é derrotado individualmente ou é vencedor individualmente. E para isso nada melhor do que estarmos aqui para recebermos essas orientações. Depois eu vou estar falando também sobre alguns espíritos que comandam a face da terra, sobre como acontecem as possessões demoníacas e como uma pessoa pode se livrar de uma opressão. Porque, meus irmãos, esse é o campo de batalha principal do adversário. Você vai entender isso nesse vídeo. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que as crianças, elas caíram ali e depois que elas passaram ali o período de inconsciência, elas voltaram ao normal? A mesma coisa aconteceu em 1980, aquelas mais de 300 crianças e adultos, eles caíram, foram levados a hospitais e quando retornaram, estavam completamente normal. Quando voltaram em sã consciência, todos os sintomas desapareceram. Você vai perceber que o maior campo de batalha é a mente, porque a gente percebe isso, porque na realidade até os nossos pensamentos são espirituais. Nós não pensamos o que nós queremos, nós pensamos o que vem na nossa mente. E isso vem na nossa mente porque é algo espiritual. Por exemplo, você está aí agora me assistindo e você não está pensando o que você quer, você está pensando o que está vindo na sua cabeça. E isso é espiritual. Por que com certeza o que você está pensando está levando você a refletir a respeito da sua própria vida, porque é algo espiritual. Sabendo nós que nós não pensamos o que nós queremos, mas recebemos uma inspiração do mundo espiritual, e aí então nós pensamos, então o que acontece? Dentro do pensamento que vem sobre nós, se nós não temos controle do que pensamos, mas temos controle no que vamos fazer diante desses pensamentos. É semelhante àquela história: eu não posso impedir as andorinhas de voarem, porque elas estão em uma dimensão mais alta do que eu. Eu não tenho condições de ir lá impedir todos os pássaros de voar, mas eu tenho condições de impedir que eles façam um ninho na minha cabeça. Impedir de voar eu não posso, mas de fazer um ninho na minha cabeça, claro que eu posso. Impedir os maus pensamentos eu não posso, mas eu posso impedir que esses maus pensamentos venham ditar a regra da minha vida. Como que eu posso impedir isso? É dentro do direcionamento que eu estou passando aqui para você. E você automaticamente colocando em prática, você vai vencer os maus pensamentos, porque os maus pensamentos nada mais é do que um bombardeio espiritual para levar o ser humano a se sentir inferiorizado e automaticamente cometer uma loucura, uma atrocidade contra si mesmo na face dessa terra. Mas é importante todos que estão aqui entender que a batalha espiritual acontece na mente. Os pensamentos, nós não temos controle sobre eles, mas nós temos controle sobre a atitude que teremos diante desses pensamentos. Algumas pessoas se entregam aos maus pensamentos e cometem loucura. Outros, diante do mau pensamento, usam a capacidade espiritual, o discernimento que têm, para vencer os maus pensamentos e triunfar na presença de Deus. Eu costumo dizer aqui, nesse canal, que quanto mais você pensa negativamente, não é você que quer pensar negativamente, é o diabo que cria essas circunstâncias para você pensar assim. Aí você atrai mais negatividade para a sua vida. Tudo aquilo que você tem medo, você acaba atraindo para si. Tudo aquilo que você pensa, você atrai para si. É a lei da atração. Tudo que credibilizamos demais, a gente acaba atraindo para a nossa vida. Se você dá ênfase e credibiliza o medo, então o medo vai se apoderar da sua vida e pode acabar destruindo a sua vida de uma forma terrível. O princípio de um ataque espiritual acontece na mente. Partindo da mente, tem a audição de vozes, tem pessoas que vê vultos, tem pessoas que sentem, muitas das vezes, alguma coisa dentro do quarto puxando a sua coberta, tem outras pessoas que escutam alguém bater palma no portão, chamar pelo nome da pessoa, quando vai ver não tem ninguém, outras pessoas têm pesadelos terríveis, outros passam pelo processo de paralisia do sono, tem pessoas que muitas das vezes têm mania de perseguição, tá andando na rua e sente que tem alguém ali que vai pular nas suas costas e fazer algum mal. Isso sem contar muitas das vezes a perturbação, as vozes que vêm dizendo tira a sua própria vida, mata alguém e acaba com a vida de alguém. Tudo isso são opressões. Muitas vezes vem pela pessoa abrir brechas através das suas práticas, da sua maneira de viver, por a pessoa ter contato com espíritos, frequentando a casa do pai das trevas, frequentando, a casa de encosto,
que trabalham, né, para o lado do maligno, e muitas das vezes a pessoa recebe a carga negativa espiritual através de uma obra de inveja. Porque é muito importante as pessoas tomarem consciência de que a inveja ela é pior do que a própria macumbaria. A inveja ela é pior do que a própria feitiçaria. E você me pergunta, por que, pastor? Porque você jamais vai colocar um feiticeiro na tua casa. Jamais você vai convidar um feiticeiro para almoçar domingo com a sua família. Jamais você vai convidar um bruxo para ir na sua casa participar de um churrasco. Mas o invejoso você convida, porque você não sabe que ele é invejoso. Você não consegue identificar. Às vezes o invejoso, ele está disfarçado de um bom amigo e está com o ombro emprestado para você chorar. Às vezes o invejoso está disfarçado de uma amiga que está preocupada com o teu casamento, com a tua vida financeira, que está preocupada com a tua depressão, com a tua síndrome do pânico, que está preocupado com as suas tristezas. E aí você traz essa pessoa para dentro da sua casa e você acaba trazendo a força maligna junto. Você acaba trazendo o mundo espiritual tenebroso para dentro da sua casa. Então a inveja é uma das armas terríveis e através da inveja é que se desencadeia todo esse processo da pessoa ter pesadelos, insônias, o marido querer ir embora de casa sem motivo nenhum, o casamento se esfria. Quantas pessoas que estão me assistindo aqui agora e muitas das vezes no casamento acontece o quê? Quando está longe do marido, longe da esposa, tem uma saudade tremenda. Quando os dois chegam perto um do outro, o desejo é de pular no pescoço um do outro e esganar de tanta raiva que tá. Mas não é uma raiva que a pessoa sente por sentir, é uma raiva espiritual. A pessoa mesmo não entende, ela ama o seu cônjuge, ela ama o seu filho, ela ama o seu marido, ama a sua esposa, mas é uma raiva repentina que vem, uma revolta que a vontade que tem é de matar a pessoa. Depois, no outro dia, vai trabalhar, que vontade de ir embora, que saudade. Quando chega em casa, bate aquela revolta, aquele desgosto novamente, e a pessoa passa a ter raiva, sabe? Aquele ódio descontrolado na sua vida. Tudo isso é um mundo espiritual tenebroso conspirando contra a vida da pessoa. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para credibilizar isso. Infelizmente, vivemos em uma sociedade onde muita gente leva o mundo espiritual numa brincadeira. Para pensar, minha gente, o mundo espiritual existe. Assim como Deus existe, demônios também existem. Assim como Deus está assentado no alto e sublime trono, os demônios estão aí na terra praticando toda a destruição, todas as barbaridades que nós podemos imaginar. É muito importante, nessa ocasião, falarmos sobre isso, né? Que todos esses ataques espirituais que acontecem são de espíritos que estão dentro de uma escala, porque o reino das trevas, o mundo espiritual tenebroso, é um mundo organizado. Quem pensa que o reino das trevas é uma bagunça está enganado. O reino das trevas é um reino organizado. E tem essas escalas de hierarquias, né? Escalas de espíritos que trabalham nas áreas pelas quais eles são ordenados a trabalhar. E na face da Terra existem 7 espíritos que comandam o planeta Terra. São 7 espíritos que a sociedade deu nome muito bonito para esses espíritos, que é os 7 pecados capitais. Quando na realidade, vocês já ouviram falar dos 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais diante da sociedade parece ser uma coisa bonita, quando na realidade nada mais e nada menos é do que os 7 príncipes que comandam o planeta Terra. Abaixo desses 7, então vem as outras hierarquias, né? Que são esses que atacam as pessoas, que fazem as pessoas sofrerem. A luxúria, por exemplo, ela é comandada por um príncipe chamado Asmodeus. Então, dentro dessa área, todos seus subordinados trabalham disseminando na face da terra a luxúria. A gula é comandada por Beelzebu. É por isso que quando geralmente acaba uma festa, uma festividade promíscua, Beelzebu é considerado o deus da mosca. É por isso que quando acaba aquela festividade de muita comelândia, muita começão, no outro dia, mesmo nas primeiras horas, você vai ver todo aquele ambiente cheio de moscas, porque Beelzebu é que comanda esse ambiente da gula, né? A ganância é Mamon que comanda. Na parte da preguiça é Belfigor. Na ira é Azazel, que é um bicho perigoso também, que é o principado terrível. Na parte da inveja é Leviatã. Na parte da vaidade é a antiga serpente Satanás, né? Ra-Satã, a antiga serpente que perdeu seu corpo, foi destituído.
Esses espíritos trabalham, né? São setes que comandam a face da terra. E abaixo deles, então, vem as potestades, principados e dominadores que atuam na humanidade. E a terra está sendo minada por esses espíritos malignos, mas existe um povo, que é o povo de Deus, que tem o Espírito Santo e que tem autoridade para repreender e paralisar esses espíritos. Esse povo é o povo de Deus. Então, todas as vezes que você for orar, ore e peça para Deus proteção, livramento contra toda espécie de ataque satânico que vem para destruir a raça humana. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele não tem mais salvação. Para ele tudo já está perdido, mas ele não quer ir sozinho. Ele quer me levar e ele quer te levar junto. E para isso ele vem com as doenças na alma, doenças na mente, porque quando a mente adoece, é muito mais fácil para ele tomar conta e dominar a mente do ser humano. Não deixe o inimigo, o adversário, dominar a sua mente. Seja muito mais forte do que ele, lendo a palavra de Deus, meditando naquilo que é santo, se aproximando de Deus, se abstendo da ira, do orgulho, da soberba, do ódio, do rancor, da mágoa, da inveja e de tudo aquilo que pode te afastar de Deus. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários desse vídeo, deixa o teu like para fortalecer e para engajar esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.